Que a paz do Altíssimo seja com todos, meus amados irmãos, trazendo mais uma leitura bíblica. E a leitura de hoje é Gálatas capítulo 3. A fé em Cristo supera a lei. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouvistes, a pregação do Evangelho? Desculpa. Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito do Criador, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Ou seja, aqui Paulo está como posso dizer? Está aqui exortando, né, aos Gálatas que achavam que poderia alcançar ter o Espírito do Pai pelas obras da lei. Ou seja, eles procuram fazer algo para alcançar a salvação. Ora, se é pelas obras, então graça já não é graça. Porque a graça do Criador é um favor imerecido. Do grego charis, original em grego, favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Alguém teve que morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, que se sacrificou em nosso lugar, para que recebêssemos a salvação. E a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então a fé, ela só vem pelo ouvir da palavra. A partir do momento que você ouve a palavra, só o eleito, ou seja, o salvo, vai crer e se arrepender dos seus pecados verdadeiramente. A regeneração precede a fé. A fé é um dom, segundo Efésios 2, 8, 9. Logo, se a fé é um dom, então o Criador ele não tem que prever, né, quem vai crer no futuro. Né? O Criador é Ele quem escolhe quem vai ser salvo e quem não. Depende totalmente dele a salvação. A glória da salvação é toda dele. Não é de nós, não é pelos nossos feitos que somos salvos, mas pelo sacrifício do Cordeiro. Continuando. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, porque a justiça é pela fé. Porque crendo a justiça de Deus é cumprida. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Ou seja, espiritual. Né? Os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão, porque também creram. Abraão creu no Criador. E isso foi acreditado como justiça. A justiça não é pelas obras, não vem pelas obras da lei. Não é para fazermos algo para alcançar a salvação, mas é pela fé.
E mais para frente, Paulo vai falar mais sobre isso. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, ou seja, gentios, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. A promessa, né, que o Criador faz para Abraão, de que a descendência dele seria numerosa como as areias do mar. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Ou seja, tanto os judeus, os gentios, creu, são considerados, né, são abençoados juntamente com Abraão. São irmãos na fé. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Aqui é que está. Não é possível ao ser humano, desde Adão, depois da queda do homem, né, no jardim do Éden, é impossível você guardar toda a lei, obedecer tintim por tintim, é praticar todos os mandamentos com perfeição, porque é impossível. Ninguém é perfeito. Não somos nada perfeitos. Porque ainda estamos aqui nesse corpo, nessa carne. O pecado ainda habita em cada ser humano, seja em cada ser humano na Terra. O pecado, mesmo que o eleito, mesmo depois que você creu, se arrependeu, você ainda vai falhar, ainda vai pecar. Só que o eleito ele não vai mais viver na prática do pecado. Já o ímpio ele vive praticando o pecado. Ele vive na prática do pecado, como se não tivesse lei para obedecer. Já o eleito não, o eleito, mesmo que ele peque, ele não vai querer. É como Paulo também diz: o mal que eu não quero fazer, esse faço, mas o bem que eu quero, esse não faço. Ou seja, o pecado ainda, mesmo depois mesmo o salvo, ele ainda vai pecar, vai falhar. Só que ele não vai viver em iniquidade, porque toda vez que ele pecar, ele sempre vai se arrepender. O Criador vai lá e coloca ele de volta no caminho, porque das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatar. O Messias diz que nas mãos do meu Pai ninguém pode arrebatar. Uma vez salvo para que sempre. E também porque todas aqui tem pessoas que se acham boas, justas, né, e santas, que cumpridores da lei, né, mas estão sob a maldição da lei, porque ninguém é capaz de cumprir toda a lei, todos os mandamentos do Senhor. Alguém teve que cumprir toda a lei. O Cordeiro. Porque a lei exigia que o pecado fosse punido com a morte. Por isso o Messias morreu. Porque ele foi o único capaz de cumprir, de obedecer toda a lei. Ele não transgrediu nenhum só mandamento. E por que ele morreu? Mesmo que ele tenha cumprido todo o mandamento, todos os mandamentos da lei, para que a justiça de Deus fosse cumprida naquele madeiro, para pagar pelos nossos pecados. Ele quitou a dívida com sangue, com a morte.
o Messias fez a expiação, que foi o que ele fez na cruz. Ele expiou os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o Evangelho. É aí que está a essência do Evangelho. É, portanto, evidente que diante do Criador, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, porque não é capaz de cumprir todos os mandamentos. Pois o justo viverá pela fé. É pela fé. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Na lei lá não dizia que se alguma pessoa pecasse, você não tinha que se envolver com aquela pessoa. Porque senão, se você, caso até menos aproximasse da pessoa, você já estaria por baixo de maldição da lei. Porque a lei exigia isso. Você não se envolver com pessoas pecadoras. Na época lá do tempo no tempo da lei. Então foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldição por nós. Foi por amor a seu povo escolhido, a sua igreja, seus ovelhas, que ele se tornou maldição por nós, para que a justiça do Criador fosse satisfeita naquele madeiro. O Cordeiro aplacou a ira do Pai, que ia ser despejada em nós, pecadores, merecedores da condenação, ao lago de fogo. Ele aplacou, desviou a ira do Pai, para que nós fôssemos justificados mediante a fé nele. Isso é o Evangelho. Então, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. E esse redimiu, foi Cristo quem nos redimiu. Redimiu, essa palavra aqui, em grego, significa no sentido de comprar, pagar para pôr em liberdade. Ou seja, Cristo, pelo seu sacrifício no madeiro, por seu muito amor, nos libertou dos nossos pecados para nos reconciliar com o Altíssimo, com o Pai. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você crê nisso? Eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, você crê que Cristo pagou pelos seus pecados, que redimiu você da maldição, da escravidão do pecado? Creia, somente creia e se arrependa verdadeiramente. E creia e depositar toda a sua confiança. Deposite toda a sua confiança no Messias. E creia que Ele é o único Senhor, o único Deus verdadeiro, o seu Salvador. Essa é a pregação. Creia, se arrependa, pois o reino de Deus está próximo. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de lhe haver sido ratificado, nem ao menos lhes acrescentar algo. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não declara "e aos seus descendentes", não, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Que a promessa lá, em Gênesis
não foi feita, que foi feita para Abraão, não era só aos seus descendentes, né? Era a sua descendência. Então Paulo aqui está dizendo, está explicando, né? As escrituras, né? Então era uma alusão ao Messias, né? Tratava-se de uma pessoa, a descendência, uma só descendência, que é o Messias, que era a única semente verdadeira para cumprir, né, as promessas que foram feitas, né, no Antigo Testamento. Em outras palavras, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha invalidar a promessa, que é a aliança, né, da promessa, né? A aliança, a nova aliança. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, Jesus Cristo, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. A lei foi interpolada para que os judeus pudessem perceber claramente e reconhecer suas transgressões e pecados. Em contraste com a promessa, a lei foi declarada aos homens por meio de anjos, né? Mas a pessoa de Deus ficou à parte. Quando a lei foi dada, né, a Moisés, ela foi dada por intermédio de anjos, né? Anjos, mensageiros, enviados, né, representando o Pai, né, para receber a lei. Em Cristo, entretanto, o próprio Deus vem diretamente até o crente e lhe abençoa com seu Espírito Santo. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas do Criador? De forma alguma. Pois, se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei, e não da graça. Não pela justificação mediante a fé, mediante o sacrifício do Messias. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. É somente pela fé que somos salvos, não pelas obras da lei, não por fazermos algo para ser salvos. Isso é graça. Graça, favor imerecido. O Criador concede benefício a quem não merece. Nós não merecíamos ser salvos. Nós é que devíamos estar naquele madeiro. Nós que tínhamos que ser crucificados no lugar de Cristo. Mas Cristo se entregou incondicionalmente. Isso é amor. Entregou-se, entregar-se por quem não merece. Cristo morreu em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, para comprar pecadores, merecedores da condenação. E antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, né? Desde Moisés, né? E passando todo esse tempo, né? Até chegar até a primeira vinda do Messias, né? E nela aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados.
por isso que a lei tinha que vir. A lei era necessária para vir, para que a graça, para que Cristo viesse e complementasse a lei. Cristo não veio para abolir a lei, não significa que a lei é pecado, não. Cristo veio tanto para explicar a lei, para complementar a lei, de uma forma mais completa. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento se complementam. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Porquanto todos vós sois filhos do Altíssimo por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um só corpo, que é a igreja, o corpo do corpo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Porque é pela fé em Cristo que nos tornamos que os filhos, é pela fé no Messias que os salvos se tornam filhos do Altíssimo. Porque através de Cristo nós podemos ser chamados filhos do Altíssimo, filhos do Pai. E se somos filhos do Pai, o Pai vê o seu Filho em nós. Então que sejamos gratos a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e que a graça dele vos acompanhe.